Olá, tudo bem? Que bom que você está aí sintonizado comigo aqui na TV Goiôerê Brasil FM. Hoje vamos comentar a respeito de um filme espetacular. Eu gostaria que você assistisse esse filme juntamente comigo. Vamos lá? E você terá compreensão da obra que Deus está fazendo nos últimos dias. A partir de agora, esse filme realmente vale a pena você parar um pouquinho para assistir esse filme. Vamos assistir junto? Beleza? Ligadão então? Você daí e eu daqui, juntinho, numa só fé. Esta é a decisão dos diretores do hospital. Mas por quê? É só porque eu disse a verdade? E agora veja, a verdade causou a sua demissão. Oi, Sheng-Nu. Os equipamentos médicos Xuan estão contratando um gerente. É uma boa oportunidade. Lute por ela. Como foi a entrevista hoje? Eu omiti que fui demitida do hospital. Disse que pedi demissão. A sociedade é pragmática demais. Não dá pra fazer nada se não mentirmos. Porque eu minto involuntariamente em interesse próprio. Deus diz, seja uma pessoa honesta. Não alguém que sempre é espertalhão, sempre é astuto. Aqui eu peço novamente para você ser uma pessoa honesta. Senhora Sheng, como vai conseguir exercer bem sua função? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de corrigir uma coisa. Gostei de como se comportou. Nossa empresa precisa de pessoas como a senhora. Honestas, sinceras, com coragem de assumir responsabilidade. A sua conta deu 863 yuans. O quê? Foi só soro. Por que é tão caro? São normas do hospital. Eu não posso fazer. O paciente da emergência de ontem à noite foi levado para onde? Neurologia. Os médicos! Cadê os médicos? Chama eles! Cadê os médicos? Estão no hospital, não façam escândalo. Tenham calma. Calma. Aqui é um hospital. Parem de gritar. Uma pessoa perfeitamente saudável se foi do nada! Nos dê uma explicação! Diga o que aconteceu! Silêncio, por favor. Me deixem falar. A operação do paciente foi um sucesso. A morte dele não tem nada a ver com o nosso hospital. Foi uma hemorragia cerebral repentina. Fizemos de tudo para salvá-lo. Também sentimos pela perda dele. Estão fugindo da responsabilidade. É isso que vocês estão fazendo. Os senhores estão impedindo o nosso trabalho. Se não forem embora agora, eu chamo a polícia. A polícia? Vocês mataram aquele que fugiu da responsabilidade. Vocês não podem fazer isso. Vocês são irresponsáveis. Nosso direito. Doutora Sheng, como meu marido morreu realmente. Como meu filho morreu. Hemorragia repentina. Diagnosticamos mal a situação do paciente. Tentamos de tudo para salvá-lo. Eu já lhe disse isso há muito tempo. Em brigas com as famílias do paciente, temos muitos motivos para culpar o paciente. Mas você se recusa a ouvir. Quando age assim, você prejudica a reputação do hospital. Diretor Lee, foi um erro do hospital. Mas ele não se responsabiliza e nos manda mentir para a família do paciente. Chega. Esta é a decisão dos diretores do hospital. Mas por quê? É só porque eu disse a verdade? O hospital fez você de bode expiatório para acabar com a briga. Mas isso não é justo. O que importa é que eu disse a verdade para a família do paciente. Minha consciência está tranquila. E o meu coração está seguro e em paz. Você é cristã, fala e age de acordo com a sua consciência, mas já parou para pensar que o hospital a dispensou por negligência médica? Isso vai manchar o seu currículo e pode dificultar a sua procura por trabalho no futuro. Próxima estação, South Sharia. No Nordeste, amanhã teremos a maior precipitação das últimas pancadas de chuva.
Sei que talvez não goste de ouvir isso, mas a gente não pode culpar alguém por não saber de nada. O hospital não se responsabilizou e ninguém disse nada. Por que você teve que dizer a verdade? Mãe, o céu vê o que a gente faz. Não posso ignorar a minha consciência e mentir. Não sou contra você crer em Deus ou falar a verdade. Mas essas coisas têm hora e lugar. Mãe. E agora veja, a verdade causou a sua demissão. Qual é, mãe? Não seja dura com ela. Ela arranja outro trabalho. Preciso dizer alguma coisa. Ainda temos a minha renda. Uma pessoa honesta como ela não para emprego algum. Está bem. Não fique bravo. Tome, beba um pouco d'água. Você tem bacharelado e 5 anos de experiência clínica? Tenho. E você trabalhava num hospital municipal? Uhum. Entraremos em contato. Está dizendo que foi demitido do hospital? Fui sim. Senhora Cheng, se precisarmos, entraremos em contato. Sinto muito, mas o cargo não é apropriado para você. Entraremos em contato. Sinto muito. A senhora não se encaixa bem no perfil da nossa empresa. Eu sinto muito. Pode sair. Sr. Wang. Sr. Wang. Esse vergalhão que o empreiteiro usa é mais fino. O cimento não agarra. Se cortarmos custos assim, pode dar problema. Deguan. Contanto que a estrutura principal não dê problema. Não crie caso com esse. Sabe quem é um empreiteiro deste projeto? Um parente dos líderes da cidade. Pediram pra gente cuidar dele com carinho. Mas, Sr. Wang, se tiver algum problema com o prédio, quem será o responsável? Não se preocupe. Não vai acontecer nada. Deguan, tente ser mais flexível. Irritar os líderes da cidade por isso não vale a pena. Facilitar as coisas para os outros facilita as coisas para você também. Tá? Já faz 3 meses e ela ainda não arrumou trabalho. Não se preocupe demais com isso. Como não me preocupar? Só de hipoteca já estamos pagando 3.000 por mês. Isso tudo? E tem a escola do Kai. Por enquanto, Deguan está pagando por todos nós. Deguan tem 2 empregos e faz hora extra à noite. Como mãe dele, estou preocupada. Alô? Oi, Li Wen. Oi, Cheng Nuo. Os equipamentos médicos Xuan estão contratando um gerente. É uma empresa estrangeira e o salário é bom. É uma boa oportunidade. Lute por ela. Como médica, sei bem de que tipo de equipamentos os pacientes precisam. E posso dar conselhos profissionais aos nossos consumidores. São as minhas vantagens como gerente de planejamento. A propósito, você disse há pouco que se demitiu, não foi? Foi. Ser médica num hospital municipal é uma profissão admirável. Por que você saiu de lá?
Quando eu estudava medicina, eu achava que era uma profissão nobre, sagrada. Mas não foi nada como eu imaginei. Nos hospitais, hoje em dia, a direção prioriza os lucros. E os médicos só se preocupam com seus interesses. Os hospitais não são um lugar onde se salvam vidas. Então eu pedi demissão do hospital e decidi procurar um trabalho mais adequado para mim. Como foi a entrevista hoje? Eu omiti que fui demitida do hospital. Disse que pedi demissão. Para algo importante como um emprego novo, uma mentirinha não faz mal, não é? Mas me sinto culpada por ter mentido. Deus quer que sejamos pessoas honestas e quero praticar de acordo com a palavra dele. Porque eu minto involuntariamente em interesse próprio. Não são todos assim depois de corrompidos por Satanás? A sociedade é pragmática demais. Não dá para fazer nada se não mentirmos. Se mentirmos, podemos orar a Deus e confessar. Nu, tentar ser uma pessoa honesta está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Você se sentir culpada e inquieta por mentir é uma coisa boa. Deve-se voltar a Deus, refletir e confessar. Nossa estatura espiritual ainda é pequena. Em algumas coisas, ainda não conseguimos renunciar à carne. Principalmente em assuntos importantes, podemos mentir involuntariamente. Nos últimos anos, também andei confusa com algumas coisas. Quando o assunto é tentar ser uma pessoa honesta, acho que não conseguimos sem a disciplina, o julgamento e o castigo de Deus. Shengenu, você se sai bem melhor do que eu. Talvez você minta por coisas importantes, mas eu ainda minto por coisas pequenas. Ainda mais vendendo roupas. Eu não sei quantas vezes por dia eu minto. Depois, eu me arrependo. E eu me odeio por trair os meus clientes. Mas quando os vejo, eu abro a boca e as mentiras saem. Eu não sei quando eu vou conseguir parar. Sério, acredite nela. A Jamin abre a boca e mente. Mesmo que uma cliente não fique bem em algo, o que ela pode dizer? Uau, a blusa ficou maravilhosa em você. Ficou perfeita. Parece que foi feita sob medida. E você acha que mente menos do que eu? Sempre que seu chefe liga, eu só escuto bajulação e paparicos. E com os amigos e colegas dele, são só clichês educados e elogios. É só trabalho. Isso não é desculpa. Conta tudo pra minha mãe. Acho que vocês dois são iguais. Um é o espelho do outro. Mas preciso dizer a vocês que já acreditam em Deus há 1 ou 2 anos. Precisam levar a sua fé a sério e buscar a verdade. Não podem ficar confusos e viver como os descrentes, não é? Eu sei, mãe. Eu sei, mãe. É verdade. Sua mãe está certa. Escutem ela. Que isso? Pai, mãe, olha, não se preocupem. Acredito em Deus sinceramente. Eu já li muito da palavra de Deus e vejo o mundo com clareza, e é sombrio e ruim. Por isso, busco ser uma pessoa honesta. Mas só tento praticar ser uma pessoa honesta com meus irmãos e irmãs. Com os descrentes, ainda preciso tomar cuidado com o que falo. Não quero ofender ninguém no trabalho, falando a verdade ou perder o meu lugar na empresa. Mas agora eu realmente percebi que eu minto muito. E isso realmente me preocupa. Mãe, eu também sou uma cristã sincera. Eu tento não mentir e ser uma pessoa honesta. Mas às vezes eu minto involuntariamente. Só tentar controlar não funciona. Eu estou descobrindo que ser uma pessoa honesta é muito difícil. Parece que parar de mentir é um problemão. Tem razão. Concordo. Nos últimos anos, com a minha prática em ser honesta, entendi algumas coisas. O principal motivo de não sermos honestos é que não conseguimos renunciar à carne. Eu descobri que quando eu minto, minha natureza carnal está me controlando. Só minto quando sou controlada por minhas intenções e objetivos. Sem um coração que ama a verdade e que quer Deus fervorosamente, pensamos na vaidade e buscamos interesses carnais. Então não tem como resolver o problema da mentira. Está certo.
Nesses anos todos de crença, eu ainda não resolvi o problema da mentira. Se ser honesto fosse fácil, não precisaríamos experimentar o julgamento e o castigo de Deus. Eu só consegui uma pequena mudança depois de experimentar muita disciplina de Deus. Embora eu minta menos agora, eu ainda minto em certas situações. Mentiras e enganações são a corrupção de raiz mais profunda e não é fácil escapar delas. Isso mesmo. O Senhor Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu só vi ao experimentar o julgamento e o castigo de Deus que as pessoas mentem e enganam porque não têm humanidade. Uma pessoa que mente sabendo não é um diabo. Se perdermos profundidade nessa questão, não vai ser fácil resolver o problema das mentiras e ser honesto. É. A essência da mentira é muito séria. Quando eu ouvia sobre Satanás e os diabos, achava que eram espíritos malignos no mundo espiritual. É, eu também pensava assim. Mas agora, sei como a humanidade corrupta está cheia de caracteres satânicos e mente e engana com frequência. Então é correto dizer que somos descendentes de Satanás, diabos vivos. Essas palavras são difíceis de entender, mas são verdadeiras. Sabe, eu entendo essas palavras. No passado, eu achava que era uma boa pessoa. E que como eu não infringia a lei nem machucava ninguém, não tinha problema contar umas mentirinhas. Verdade. Mas agora, quando avalio as coisas baseada na palavra de Deus, embora não pareça que eu faço mal óbvio, o fato de eu conseguir mentir tanto significa que não sou digna de ser chamada de humana. É verdade. Pessoas que mentem muito são diabos. Se não nos arrependermos, não vamos ganhar as bênçãos de Deus. É verdade. Temos que nos arrepender. Você está absolutamente certa. Se nós que queremos ser honestos não resolvermos o problema da mentira, não é arrependimento de verdade. Se acreditamos em Deus sem arrependimento, como entraremos no reino dos céus? O Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A palavra de Deus também diz: meu reino exige os que são honestos, não os hipócritas nem os enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo? Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa e também necessito desse tipo de pessoa. Essa é precisamente a minha justiça. Deus é santo e justo. Deus gosta de pessoas honestas. Somente pessoas honestas podem amar e obedecer a Deus sinceramente. Depois de todos esses anos acreditando em Deus, finalmente entendi. Se acreditamos em Deus, mas não conseguimos ser honestos, seremos eliminados por Ele. Só pessoas honestas são boas de verdade, têm consciência e razão, e podem conquistar a confiança dos outros e de Deus. Só pessoas sinceras são humanas de verdade e qualificadas para receber as promessas de Deus e serem levadas ao seu reino. Isso. Deus detesta pessoas ardilosas que costumam mentir e se metem em enganações. Se elas não mudarem, no final vão ser mandadas ao inferno e vão ser punidas. Deus redimiu a humanidade e nos últimos dias Ele faz a obra de julgamento para purificá-la e salvá-la. Porque quer purificar e mudar a humanidade que está profundamente corrompida por Satanás e está cheia de mentiras, e transformá-la em pessoas honestas que podem obedecer realmente a Deus e levá-las para o seu reino. Esse é o amor sincero de Deus pela humanidade. É. Isso. No passado, quando acreditávamos no Senhor, não conhecíamos o caráter justo de Deus. Críamos cegos nas palavras de nossos pastores e presbíteros. Críamos que, por crer no Senhor, nossos pecados eram perdoados e éramos salvos pela graça, que quando Ele viesse, iríamos para o reino dos céus, e que todos os que creem nele são do reino dos céus. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, finalmente entendi que os fatos não são nada assim. Sem passar pelo julgamento, diante do trono de Cristo nos últimos dias, e antes de nosso caráter satânico ser purificado, para vivermos à semelhança de pessoas honestas, nós, corrompidos, somos desqualificados para entrarmos no reino dos céus. Sim, exato.
Os pastores e presbíteros do mundo religioso falham nisso. Não aceitam a verdade expressa por Deus nos últimos dias. Então negam e condenam Cristo, o que é um pecado enorme. Eles não aceitam a verdade. Não podem entrar no reino dos céus, então tentam impedir os outros. Suas bocas são cheias de mentiras e seus corações ardilosos. Eles são fariseus modernos. Como poderiam entrar no reino dos céus? Não podemos seguir pela senda errada dos fariseus na nossa crença em Deus. É isso mesmo. Se quisermos ser salvos e entrar no reino dos céus, precisamos resolver o problema da mentira e ser honestos. Só pessoas honestas podem se arrepender de verdade. E só nos tornando pessoas honestas nos qualificamos para entrar no reino dos céus e para nos tornar o povo do reino dos céus. Verdade. Comunhões assim são muito benéficas pra gente. Depois da comunhão, Irmã Shen-Nu, 19 votos. Graças a Deus. Irmã Zanji, 21 votos. A irmã Zanji foi eleita diaconisa de Rega. Graças a Deus. Irmã Shen, depois de perder por 2 votos hoje, como se sente? Eu não achei que eu seria eleita. Ser diaconisa de Rega requer compreensão da verdade e experiência prática. Eu não estou qualificada. Então era esperado que eu perdesse. Se me vir expondo corrupção, fique à vontade para apontar. Vai ser útil para nossa parceria e nossos deveres. Vou pensar nisso. Ela é uma líder da igreja. E eu sou uma líder de grupo. Se eu apontar as falhas e erros dela diretamente, vou parecer muito arrogante? Nós não trabalhamos juntas há muito tempo. Até agora, eu não vi nada para criticar. Eu minto muito mesmo. Quando conseguirei resolver isso de vez? Atenção, olhem bem. Se tiverem informações, avisem-nos. Há recompensas por denúncias. Banir completamente as igrejas domésticas. Estão prendendo os crentes em Deus de novo. O Partido Comunista não vai parar até eliminar todos os crentes em Deus. É isso mesmo. Há alguns dias um casal foi preso no meu bairro. Sério? Ainda não acharam ninguém para tomar conta do filho deles. O Partido Comunista é realmente maligno. Se eles te pegarem, podem te mandar pra cadeia. Se eles te pegarem, podem te levar pra cadeia. Com o Partido Comunista no poder, as pessoas comuns não têm paz. Oi, Nu. Mãe! O que está fazendo aqui? Resolvendo umas coisas. O partido está prendendo os crentes em Deus. E você ainda vai aos encontros? Olha, prometo tomar cuidado. Estão botando avisos nas nossas portas. Mãe, por que não vai pra casa? Vamos, por aqui. No passado, eu me achava muito honesta. Mas depois de refletir e analisar, eu percebi que ainda minto muito. Principalmente no que me interessa, minha reputação e posição. Eu ainda minto e engano. Ai, a essência dessa mentira é muito séria. E por que é séria? Para alcançar objetivos pessoais, a pessoa pode contar mentiras. Isso significa que ela tem uma essência desonesta e enganosa. O fato de eu ainda contar esse tipo de mentira prova que posso fazer coisas desonestas e enganosas. Como posso dizer que tenho consciência e razão? Se engano minha consciência para mentir, como estou qualificada para entrar no reino dos céus? Exato. Resolver o problema da mentira não é simples e fácil. Mentir e enganar não são problemas pequenos. Se o presidente ou representantes de um país mentem e enganam, quantas pessoas eles prejudicam? Exato. O Partido Comunista Chinês ganhou o poder mentindo e enganando.
e usa violência e mentiras para governar. É. Em todos os anos que estiveram no poder, contaram inúmeras mentiras e corromperam geração após geração. O povo chinês mente e inventa mais do que qualquer outro. Mentir e enganar são características da corrupção das pessoas. E é um mal teimoso. Em todas as pessoas, esse é o caráter mais sério de Satanás. É. Exato. Eu minto com frequência no meu negócio. Às vezes eu tento controlar, mas não adianta. Se meus interesses estiverem em jogo, eu minto de novo. Eu já menti no meu casamento. Eu peguei um empréstimo para comprar essa casa, mas disse que ganhei o dinheiro. Se eu não dissesse isso, os pais dela não teriam concordado. É. Parece que todos entendemos um pouco. Então, como paramos de mentir e enganar? A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é principalmente de acabar com o caráter corrupto da humanidade e permitir que se torne o que era quando Deus criou o homem. Isso Vamos mesmo. ler passagens da palavra de Deus. Está bem. Deus diz: seja uma pessoa honesta, não alguém que sempre é espertalhão, sempre é astuto. Aqui eu peço novamente para você ser uma pessoa honesta. Aprecio muito quem não nutre suspeita de outras pessoas e também gosto muito de quem prontamente aceita a verdade. Demonstro grande zelo por esses dois tipos de pessoas, porque, a meu ver, são pessoas honestas. Eu leio a próxima. Está bem. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a substância da fidelidade, então a sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, as suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Jamais traí-lo em nada. Ser aberto com Ele em todas as coisas. Nunca esconder a verdade, nunca fazer aquilo que engana seus superiores e que ilude seus subordinados, e nunca fazer aquilo que simplesmente pareça impressionar bem a Deus. Resumindo, ser honesto é abster-se da impureza em suas ações e palavras. E não enganar nem a Deus nem aos homens. Isso, graças a Deus. Tudo o que você faz, cada ação, cada intenção e cada reação devem ser levadas perante a Deus. O processo de aceitar a observação de Deus é o processo de purificação. Quanto mais você aceita a observação de Deus, mais você é purificado. E mais você estará de acordo com a vontade de Deus, de modo que você não ouvirá o chamado da devassidão e da dissipação, e seu coração viverá na sua presença. Quanto mais você aceitar a observação dele, mais envergonhado ficará Satanás e mais você será capaz de renunciar à carne. Assim, aceitar a observação de Deus é um caminho que as pessoas devem praticar. Graças a Deus. Seja o que for que você faça, mesmo durante a comunhão com seus irmãos e irmãs, se você levar seus atos perante Deus e buscar a sua observação, e se sua intenção for obedecer ao próprio Deus, aquilo que você pratica será muito mais correto. Apenas se você levar tudo o que faz para diante de Deus e aceitar a sua observação, você poderá ser alguém que vive na presença de Deus. Graças a Deus. Os pedidos repetidos de Deus para que sejamos honestos têm significado. Amém. Na era da graça, o Senhor Jesus disse: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio e também exige repetidamente que sejamos pessoas honestas e não ardilosas. Ele nos contou muitos princípios para sermos pessoas honestas e também mostrou a senda para isso. Não é verdade? Verdade. Para praticarmos ser honestos, primeiro temos que entregar nossos corações a Deus, aceitar as observações dele e aceitar seu julgamento, castigo, poda e tratamento. Entender quão profundamente nossa natureza e nossa essência foram corrompidas por Satanás, baseados na palavra de Deus, conseguir detestar a nós mesmos e nos arrepender de fato. Só então seremos pessoas honestas. Essa é a senda certa. Graças a Deus. Precisamos refletir sobre nós baseados na palavra de Deus. Por que não podemos controlar nosso desejo de mentir? Nem deixar de enganar os outros. Isso realmente é um problema da nossa natureza e representa nosso caráter.
Se não entendermos nossa natureza enganosa e a raiz das nossas mentiras e tentarmos nos controlar suportando o desejo de parar de mentir, não vai adiantar. Esses métodos não são suficientes. Essa é a verdade. Exato. Muitas pessoas falham em ser pessoas honestas. Nós temos que aprender com isso. Realmente devemos aprender com isso. Muita gente acha que mentir não é nada demais, que não é pecado, que não representa o caráter nem a humanidade. Mas isso é errado. Exato. Era assim que eu pensava. Agora, praticamos ser honestos conforme a palavra de Deus, entregando nosso coração a Deus e aceitando suas observações. E isso é crucial para parar de mentir e ser honesto. Hoje posso usar minha pouca experiência para comunicar sobre isso com vocês. Está bem. Lembro que uma vez, o líder da minha igreja me pediu para apontar os defeitos dele. Eu tinha visto claramente que ele falava mais de letras e doutrinas nas reuniões e não resolvia problemas práticos. Mas eu tinha medo de dizer a verdade e ofendê-lo. Então pensei em algumas coisinhas sem importância para enrolar. Mesmo assim, me senti culpada. E me lembro do que Deus disse. Seja o que for que você faça, mesmo durante a comunhão com seus irmãos e irmãs, se você levar seus atos perante Deus e buscar sua observação, e se sua intenção for obedecer ao próprio Deus, aquilo que você pratica será muito mais correto. Orei a Deus em meu coração. Deus, estou vendo que tenho muito medo de falar a verdade e que tento enrolar e confundir as pessoas. Conto muitas mentiras. Eu falo e ajo sem princípios. Peço que me ilumines e me disciplines com frequência. Então eu disse ao líder da igreja: você fala muito de letras e doutrinas nos encontros e não resolve problemas práticos. Trabalhar assim está de acordo com a vontade de Deus? Isso. Depois de ouvir isso, ele não só não ficou chateado, como também gostou da minha opinião. Ele começou a se concentrar em praticar a verdade. E depois disso, a comunhão dele ficou mais prática. Graças a Deus. Eu fiquei muito feliz em ver aquilo. Vi que ser honesta e contar a verdade não machucava os outros. Graças a Deus. E sim, ajudava-os. Essa experiência de ser honesto, de fato, gerou resultados. Ser uma pessoa honesta é maravilhoso. Graças a Deus. A comunhão de hoje sobre a palavra de Deus iluminou meu coração e me mostrou uma senda. No passado, quando eu mentia, eu simplesmente confessava a Deus e pronto. Eu não aceitava o julgamento e o castigo nas palavras de Deus, nem refletia sobre isso, nem conhecia meu caráter e natureza satânicos. Eu simplesmente deixava as coisas passarem. Quando acontecia de novo, eu voltava a mentir. Agora eu entendo que o modo mais importante de parar de mentir é entregar o coração a Deus, sempre aceitar suas observações. Refletir por meio das palavras de Deus sobre as intenções, os motivos e a raiz de cada mentira que contamos. É ver a essência da nossa humanidade claramente e compreender nossa natureza satânica de mentir. Isso é a coisa mais importante a se praticar. É verdade. Graças a Maravilhoso. Deus. Isso mesmo. Quando buscamos a verdade e vemos isso claramente, e conhecemos nosso caráter satânico, egoísta, enganoso, maligno e ganancioso, vemos que o motivo pelo qual mentimos é proteger nossa reputação e nossa posição, e proteger nossos interesses. Mentimos para esconder nossos objetivos e motivações odiáveis. Na verdade, somos só hipócritas. É exatamente assim. Mentira é detestável e vergonhoso. Quando entendemos a essência da mentira a esse ponto, conseguimos nos detestar e odiar a mentira. Quando isso acontecer no futuro, vamos praticar a verdade e rejeitar a mentira. Graças a Deus. Depois dessa comunhão, eu ganhei mais compreensão também. Graças a Deus. Pai, vó, cheguei! Ah, o Caio voltou. Isso, mãe, bem aqui. Não se mexe, não se mexe. O que houve? O mesmo problema, tudo bem. Acha que está tudo bem. Você trabalha o dia todo e depois continua a metade da noite. Seria um milagre seu corpo não desmoronar. Mãe, estou bem. Quando é que isso vai acabar? Pai, deixa eu te fazer uma massagem. Tá bem. Deguan, Oi. não aceite trabalhos urgentes como esse de agora em diante. Não se preocupe.
Os equipamentos médicos Xuguan me chamaram para uma segunda entrevista amanhã. Sério? Parece que agora vai dar certo. Não é, filho? É. Desejo boa sorte pra mamãe. Boa sorte. Boa sorte, mamãe. Boa sorte, mamãe. Se deseja que os outros confiem em você, primeiro você precisa ser honesto. Para ser honesto, primeiro você precisa desnudar seu coração, de modo que todos possam ver o seu coração. Ver tudo o que você está pensando e ver a sua verdadeira face. Você não deve fingir, nem tentar se encobrir. Só então as pessoas confiarão em você e o considerarão honesto. Essa é a prática mais fundamental e o pré-requisito de ser honesto. Comportar-se como um ser humano normal é falar com coerência. Sim significa sim. Não significa não. Seja fiel aos fatos e fale de maneira apropriada. Não engane. Não minta. Senhora Cheng, se for contratada como gerente, como vai conseguir exercer bem sua função? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de corrigir uma coisa. No meu último trabalho, eu fui demitida pelo hospital. Eu não falei a verdade na primeira entrevista. Escondi o motivo de ter deixado meu emprego. Senhora Cheng, já pensou nas consequências disso que a senhora nos disse? Pensei. Eu posso não conseguir o cargo. Independente do resultado, sou grata à empresa por ter me concedido uma segunda entrevista. Sinto muito, senhora Cheng. Obrigada por ter vindo. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Zhang. Oi, podem sentar. Alô? Ah. Eu entrevistei muitas pessoas. Todo mundo diz o que acha que vai fazer com que garantam a vaga. A senhora é diferente. Gostei de como se comportou. Nossa empresa precisa de pessoas como a senhora. Honestas, sinceras, com coragem de assumir responsabilidade. Obrigada. Bem-vinda, equipe. Obrigada. Bem-vinda. Estou muito surpresa. Você admitiu que mentiu e, na verdade, eles te contrataram por isso. Deus abençoa as pessoas honestas e que praticam a verdade. Aqui, vamos nos sentar. É. Você conseguiu um emprego muito bom. Graças a Deus. Toma, Jamin. Tá. O que aconteceu comigo mudou muito a minha visão. Eu antes achava que o mundo era sombrio e maligno, cheio de mentiras e enganação. Achava que dizer a verdade e ser honesta não funcionariam. Mas depois dessa experiência, eu vejo que essas ideias não são nada verdadeiras.
Coisas do tipo, cada um por si, e o diabo leva o último, e o homem não alcançará nada sem mentir. São falácias e mentiras que Satanás usa para enganar e corromper as pessoas. Quando as pessoas vivem baseadas nisso, se tornam cada vez mais egoístas e lhes falta até a mínima semelhança humana. Praticar a verdade e ser uma pessoa honesta é a humanidade normal. Faz você se sentir seguro e em paz. Proporciona a graça e a bênção de Deus. Fantástico. Tem sido difícil para ela ter essa experiência e compreensão. Nem eu tenho essa confiança. Temos que trabalhar duro, perseverar e acompanhar o passo. Isso. Ei, me lembrei de uma passagem das palavras de Deus. Vamos ler juntos? Está bem. Eu leio. Está bem. Aqui está. Quando as pessoas vivem neste mundo, quando vivem sob a influência da corrupção de Satanás, é impossível que sejam honestas. Elas só podem se tornar cada vez mais enganosas. Então seremos capazes de existir neste mundo se nos tornarmos honestos? Seremos marginalizados pelos outros? Não. Nós viveremos como antes, porque não nos fiamos na deslealdade para comer comida ou respirar o ar. Em vez disso, fiamos-nos na respiração e na vida dada por Deus para vivermos. Acontece apenas que aceitamos as verdades das palavras de Deus e temos novas regras para como vivemos, novos objetivos de vida, que levarão a mudanças na base de nossas vidas. Acontece apenas que estamos mudando os meios e a maneira que vivemos para satisfazer a Deus e buscar a salvação. Nada disso tem qualquer relação com a comida, as roupas e a habitação da carne. É nossa necessidade espiritual. Graças a Deus. É sim. A palavra de Deus é a verdade. Se praticarmos a verdade e formos honestos, tudo vai dar certo. E vamos conseguir sobreviver neste mundo. Porque Deus é o Criador de tudo. É a fonte de vida da humanidade. Deus é aquele que se importa, que sustenta a humanidade e comanda o destino de todos. E Deus é aquele que conduz a humanidade ao progresso. Deus expressou essas verdades nos últimos dias, para que aqueles que creem nele pudessem praticar e entrar nessas verdades, obtendo-as como vida. Se nos comportarmos de acordo com as palavras de Deus, ganharemos sua aprovação e suas bênçãos. Nos últimos anos, ganhei iluminação a partir da minha prática das palavras de Deus. Vi que as palavras de Deus são realmente valiosas e que podem se tornar a nossa vida. Nu, a sua experiência e compreensão são muito úteis para nós. Agora eu tenho mais confiança em praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Graças a Deus.